Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca do pensamento político de Platão, mas não do pensamento político de Platão no sentido geral, a partir dos grandes temas que sustentam a filosofia política de Platão. Hoje eu quero falar de forma mais específica sobre o lugar que a mulher ocupa no pensamento político de Platão. Para ser um pouco mais preciso, nós veremos nesse nosso breve comentário, nessa nossa breve aula, nós veremos o papel que Platão reserva à mulher em sua cidade ideal ou em seu estado ideal. E para isso, claro, nós recorreremos a principal obra do pensamento político de Platão, que é a República. E, entretanto, esse tema não é um tema que Platão aborda apenas na República. O papel que a mulher ocupa na filosofia política de Platão é, claro, um tema que está presente na República, mas em proporções menores, também presente numa outra obra política de Platão intitulada As Leis. Então, tanto na República quanto nas Leis, Platão nos dá uma ideia do papel, do lugar que a mulher ocupa dentro do seu pensamento filosófico. E aqui já fazemos algumas ressalvas. Lembremos-nos que estamos falando de um pensador que viveu no quinto século antes de Cristo, e sua posição acerca da mulher reflete muito de seu tempo, claro, mas que também gerou muita controvérsia entre as feministas. Né? Interessante que Platão despertou a curiosidade, despertou as paixões, despertou o julgamento, as interpretações das feministas acerca do papel que a mulher ocupa em sua cidade ideal, em sua república, em seu estado ideal. Fato é que as feministas se dividem em relação à sua interpretação sobre a política de Platão, a filosofia política de Platão, em específico o lugar que a mulher ocupa em seu pensamento político. Tanto é que algumas feministas viram já um protofeminismo em Platão, porque Platão rompe com uma estrutura patriarcal, machista, bastante rigorosa na Grécia de seu tempo, e coloca a mulher numa situação, numa condição um pouco mais privilegiada. Já outras feministas veem em Platão um antifeminismo, né? um antimovimento ou movimentos feministas, porque a mulher no pensamento filosófico, no pensamento político de Platão, está condicionada a ocupar um lugar que é um lugar menos relevante que o lugar dos homens, ou quando muito se almeja um lugar mais relevante, ela almeja, porém com menores capacidades que os homens, com
com talentos mais limitados que os homens. Enfim, nós veremos um pouco o papel ou o lugar que a mulher ocupa na filosofia política de Platão neste nosso encontro, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, neste nosso espaço. Este lugar é um lugar por meio do qual, este espaço é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de filosofia, um pouco de ciência, um pouco de arte, um pouco de cultura geral. Este é um espaço no qual nós priorizamos e priorizamos muito o conteúdo, a qualidade do conteúdo. O que falamos aqui é fruto de muitas leituras, de muita pesquisa, de muita aula assistida, de muito curso frequentado. Enfim, nós estamos sempre pesquisando, sempre estudando, sempre construindo conhecimento. Eu digo sempre aos meus alunos que um dos privilégios que eles têm ao me ter como professor, e isso sem nenhuma falsa modéstia, é que antes de ser professor eu sou um aluno. Então eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre estudando, eu estou sempre descobrindo coisas novas, sempre ampliando a minha formação, e o meu aluno acaba sendo bastante privilegiado com isso. Então, neste nosso espaço, nós levamos a vocês um pouco daquilo que nós não apenas construímos, mas continuamos construindo em termos de conhecimento, a nossa formação, a formação contínua, e todos os dias nós aprendemos coisas novas. Um dia no qual eu não aprendo alguma coisa nova, esse dia para mim foi um dia perdido. E como eu estou sempre aprendendo coisas novas, e isso todos os dias, graças a Deus, em meu calendário não existem dias perdidos no que diz respeito ao aprendizado de coisas novas. Estamos aprendendo todos os dias, e parte daquilo que nós aprendemos nós compartilhamos aqui com vocês. Portanto, esse é um canal por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de cultura, um pouco de ciência, um pouco de filosofia. Portanto, nos ajude divulgando esse espaço a outras pessoas. Não se esqueça de fazer a sua inscrição. Se gostar do que foi dito aqui, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, proponha outros temas para nós discutirmos, enfim, engaje neste espaço, porque ele tem este compromisso em levar a vocês um pouco de conteúdo com qualidade, de conteúdo cultural com qualidade. Bem, como eu já antecipei, a obra por excelência para entendermos o que Platão pensava em termos políticos, é a República. A República é a obra por excelência da filosofia política de Platão. Eu já disse, inclusive, aqui em meu canal, já disse em sala de aula várias vezes que na República Platão simplesmente funda, dá origem ao pensamento político ocidental, no que diz respeito a um pensamento político extremamente sistematizado. Antes de Platão, nenhum outro pensador sistematizou uma filosofia política como Platão, embora os pré-socráticos, como já vimos aqui em nossos encontros, no curso que eu estou oferecendo a vocês aqui de História da Filosofia Antiga, como nós já vimos, os pré-socráticos eram filósofos politicamente engajados.
Entretanto, nenhum deles sistematizou, desenvolveu, elaborou um pensamento político tão estruturado, tão bem enredado, tão bem construído, amarrado como Platão em sua República. Na República nós temos a origem, nós temos a origem da filosofia política enquanto pensamento sistematizado. E na República, Platão não deixou de conceber, de pensar um lugar, ou o lugar que a mulher deve ocupar naquilo que hoje nós entendemos como sendo o estado ideal de Platão. Na República, Platão pinta, Platão nos apresenta, Platão desenvolve aquilo que para ele seria uma cidade ideal, um estado ideal, uma polis ideal. E nesta polis idealizada, neste estado idealizado, Platão também vai reservar um lugar para a mulher. Portanto, aqui na República, Platão está pensando a mulher a partir de categorias políticas, a partir de perspectivas políticas. A mulher na República é concebida em termos políticos, porque esta obra é uma obra política por excelência. E para entendermos qual lugar que Platão reservou à mulher na República, precisamos dar um passo atrás e entender o conceito de Platão, ou pelo menos o juízo que Platão faz acerca da família no estado ideal, na polis idealizada. Vejam, para Platão, a família dentro desse estado idealizado, a rigor não deveria sequer existir. Isso aqui é essa concepção platônica, esse juízo platônico acerca da família é um juízo extremamente interessante, né? Extremamente curioso. Para Platão, a família no extremo não deveria sequer existir num estado ideal. Quando não, sua existência deve ser uma existência extremamente limitada, restrita. Portanto, no estado ideal, Platão não vê a família nuclear, né, a família tradicional grega, com bons olhos. E por quê? Porque a família limita o papel do cidadão, limita o papel do indivíduo em relação à política. A família coloca obstáculos e limites à ação política dos indivíduos que constituem a família. Por quê? Porque numa família os indivíduos se voltam para dentro, se voltam para suas questões domésticas, se voltam para suas questões meramente familiares, se voltam para suas questões nucleares, para questões domésticas, microcósmicas, a tal ponto que Platão vai pensar a família como sendo uma manifestação do egoísmo do indivíduo ou do egoísmo dos indivíduos. Vejam, o homem, a mulher, que constituem família, vivem tão em prol desta família
que lhes resta pouco tempo ou pouca energia, ou pouco afã, ou pouco alento para se dedicarem às questões que dizem respeito à coletividade, à polis, à política. Na família, os indivíduos se voltam para dentro. E por isso, suas ações são ações egoísticas. Por quê? Porque elas priorizam não os interesses da coletividade, os interesses da polis, mas seus próprios interesses. O pai está preocupado com os interesses familiares, a mãe com os interesses familiares, de tal modo que os interesses da polis acabam ficando num segundo plano, acabam desempenhando um papel secundário. Por isso que, neste sentido, num estado ideal, a família não é vista por Platão com bons olhos. E, repito, a rigor ela sequer deveria existir. Ela sequer deveria existir, né? E esse pensamento platônico vai na contramão do conservadorismo político vivido em nossos dias, reanimado sobretudo pela extrema direita, né? Basta lembrarmos desse tripé, né? Deus, pátria e família, né? Um tripé utilizado pela extrema direita aqui no nosso país sem parcimônia, né? Sem economia, né? Essa ideia de família pensada dentro de uma estrutura política, para Platão era uma ameaça à polis, não era visto com bons olhos, pelas razões que eu aqui já apresentei. Ora, na família, os indivíduos estão tão voltados para dentro de seu núcleo familiar, para dentro de seus interesses domésticos, para dentro de sua própria vida, que restaria pouca energia, pouca predisposição, pouco tempo, pouca ânsia, pouco afã destes indivíduos no que diz respeito às questões ligadas à coletividade e às questões políticas. Ora, colocada a família dentro deste lugar bastante circunscrito, já podemos ter uma ideia, ou já podemos antecipar qual o papel que a mulher vai ocupar dentro desse estado platônico. Por quê? Porque naquela sociedade patriarcal da Atenas na qual Platão vive, a mulher estava condicionada aos afazeres domésticos, a cuidar dos filhos e servir o seu esposo. Este era o papel condicionado à mulher. O que Platão vai propor, já que ele não vê a família com bons olhos? E aqui eu faço um parênteses, hein? Platão, diferentemente de Sócrates, não constituiu família. Ora, Platão sequer casou. Sócrates constituiu família, foi casado com Xantipa, né? Inclusive alguns historiadores afirmam que ele teve até mesmo um outro matrimônio, né? Mas enfim, isso é uma discussão que não cabe aqui nessa nossa aula, nesse nosso tema, nesse nosso contexto, né? Mas diferentemente de Sócrates, o seu grande mestre, Platão sequer contraiu matrimônio, Platão não constituiu família, não teve mulher, não teve filhos, enfim. E, como não via a família com bons olhos, Platão vai, e aqui nesse aspecto, Platão é um pensador para além do seu tempo, e aqui ele já vai cativar, conquistar, né, a afeição de muitas feministas. Como a família era uma ameaça
a polis por conta de seu egoísmo, Platão vai pensar outros papéis para a mulher, além daqueles estabelecidos pela sociedade patriarcal e machista da Atenas de seus dias. Ora, no estado ideal platônico, a mulher pode, inclusive, ocupar o papel da guerreira ou do soldado, e mais ainda, até mesmo o papel da filósofa ou do filósofo. No estado ideal platônico, as mulheres podem se tornar guerreiras e filósofas. Vejam, aqui Platão está propondo algo muito ousado para o seu tempo. Platão está sendo uma espécie de vanguardista aqui no seu tempo, um visionário, porque ele postula, ele defende a ideia de que a mulher não está condicionada a terminar a sua vida cuidando dos filhos, da casa ou do marido. Não, a mulher pode ocupar outras funções, sobretudo aquelas funções mais relevantes em seu estado ideal, que são as funções do soldado. O soldado protege a polis, uma atividade extremamente nobre, né? E mais ainda, o papel de filósofas. Embora Platão não vá tão longe a ponto de afirmar que a mulher pode ser governante. Lembremos-nos, Platão, em sua República, defende uma sofocracia, né? Na República, o Estado ideal deve ser aquele governado ou regido pelo rei filósofo. Entretanto, não haveria aqui lugar para uma rainha filósofa, para uma governante filósofa. Platão não vai tão longe assim, mas vai muito longe em relação aos seus coevos, em relação aos seus contemporâneos, ao reservar para a mulher lugares que eram lugares reservados tradicionalmente aos homens, que eram os lugares do guerreiro, do soldado e do filósofo. No estado ideal platônico, a mulher pode se tornar filósofa. E nós temos, inclusive, o registro de duas filósofas que estudaram na academia com Platão, né? Lasteneia, a pronúncia vai depender muito do tradutor, né? Lasteneia ou Lasteneia, né? Enfim, mas nós temos registros de duas mulheres que estudaram na academia de Atenas, de Platão, né? Na academia platônica, né? Quem são essas mulheres? Lasteneia e Axioteia. Inclusive, elas entraram na academia de as interpretações divergem, né? Há quem diga que quem entrou disfarçada de homem na academia foi apenas Axioteia, porque era uma estrangeira, e como estrangeira não seria bem vista na academia platônica, né? Há quem diga que as duas se disfarçaram de homem para estudar filosofia na academia de Platão, né? Lasteneia e Axioteia, mas isso é uma questão de somenos importância aqui nesse contexto. O importante é que essas mulheres entraram na academia de Platão para estudar filosofia e, mais ainda, elas entraram inspiradas, motivadas pela leitura da República.
Vejam, elas foram motivadas, inspiradas pela República Platônica, portanto, o que as levou à filosofia foram motivos ou razões políticas, né, a estudarem na Academia de Platão. Portanto, houve na Academia Platônica a presença de mulheres, o que mostra que essa ideia, essa abertura que Platão faz à mulher na filosofia não é uma abertura meramente teórica, é uma abertura prática. Mulheres estudaram na academia platônica, mas vamos um pouco devagar. A posição de Platão em relação às mulheres é uma posição complexa e contraditória, conflituosa. Se ele abre por um lado, ele fecha por outro. Enfim, a relação de Platão com a mulher é uma relação bastante conflituosa, tormentosa, né? Uma relação contraditória. E nós falaremos sobre isso em outros encontros. Mas vejam, o que eu quero dizer aqui é que nesse estado ideal, Platão concede à mulher a possibilidade de ela se tornar uma filósofa. Porém, este papel é uma concessão. Por quê? Porque o filósofo por excelência, ou o guerreiro por excelência, no estado ideal platônico, ainda é o homem. E a mulher que desejar ocupar o papel da guerreira ou da filósofa, ela deverá imitar o homem. Ou seja, ela deverá ocupar um lugar que é um lugar reservado para o homem. E Platão, claro, né, é um filósofo, é um pensador que vive dentro ainda de uma estrutura social patriarcal, machista. Platão vai colocar limites a essa possibilidade, a essa concessão, a essa abertura que ele faz às mulheres. Porque, embora ele afirme que a mulher pode se tornar uma filósofa, entretanto, ela não será tão capaz quanto os homens. Ela não será uma filósofa tão boa quanto os homens. Por quê? Porque este papel do filósofo é um papel naturalmente dado ao homem. E se a mulher almejá-lo, a mulher deverá almejá-lo, mas consciente de que ela não tem as qualificações necessárias para torná-la uma filósofa tão boa quanto os homens. Ora, Platão aqui ainda deixa sobressair esse seu lado machista, patriarcal, mas sejamos muito francos, Platão está sendo vanguardista, por mais que contraditório que isso pareça ser. Por quê? Porque embora ele coloque limites ao papel da mulher enquanto filósofa, ele, por outro lado, reconhece a possibilidade da mulher se tornar uma filósofa, da mulher se tornar uma guerreira. E nesse sentido, repito, Platão conquistou a afeição de muitas feministas que viram no seu pensamento um certo progresso feminista. Por quê? Porque, diferentemente dos seus antecessores, nenhum outro pensador, nenhum outro filósofo havia concedido à mulher ir tão longe, havia concedido à mulher ocupar o papel de filósofa, né? E vejam,
No banquete, quem vai ensinar o conceito de amor a Sócrates foi uma mulher Diomitina, Diomitina, perdão, foi uma mulher, né? É uma mulher que vai definir, ensinar a Sócrates o que é o amor. É Diomitina que vai dizer com todas as letras para Sócrates o que é o amor. Inclusive, meu professor de História da Filosofia Antiga dizia que quem criou a filosofia foi uma mulher, né, Diomitina, né, enfim, né, mas vejam, ali a mulher, no banquete, a mulher está ensinando aos homens o que é o amor, a essência do amor, ensinando filosoficamente, né? Mas, repito, é sempre uma postura, um papel conflituoso, né? É sempre um papel muito contraditório, este que a mulher ocupa na filosofia platônica, né? Já no início do banquete, esse conflito, essas contradições vêm à tona, né? Porque quando vão iniciar um sarau, né? Um simpósio filosófico discutindo acerca do amor, os filósofos pedem para que as flautistas saiam da sala do banquete, porque agora eles vão eles vão discutir filosofia. Filosofia não é para as mulheres, filosofia é para os homens, né? Vejam, o banquete termina com um discurso filosófico de uma mulher, mas começa com um convite entre aspas, né, uma imposição para que as mulheres saiam do cenáculo, do espaço do simpósio, do banquete, porque agora a discussão será uma discussão filosófica, e as mulheres, e filosofia não é para as mulheres, filosofia é para os homens, o que mostra o quanto que o pensamento de Platão acerca da mulher é um pensamento contraditório, é um pensamento conflituoso, mas sejamos bastante honestos com Platão. Há sim uma certa ruptura, um aceno positivo em relação às mulheres na República. Há um vanguardismo platônico em relação aos seus contemporâneos. Por quê? Porque ele, Platão, vê com bons olhos a possibilidade, a hipótese das mulheres também filosofarem. Abordaremos outros pontos da filosofia platônica em que essa questão, essa relação mulher e filosofia vai voltar à cena, ora com um certo avanço por parte de Platão, ora com os retrocessos próprios de seu tempo, os preconceitos próprios de um homem que viveu numa Atenas que, embora uma Atenas democrática, mas uma democracia ainda pueril, né? Uma democracia que está dando seus primeiros passos, uma democracia que ainda não reservou às mulheres o mesmo lugar, ou o direito de ocupar o mesmo lugar que os homens, né? Enfim, é um outro contexto, é um outro cenário histórico, embora o nosso não esteja. O nosso avançou muito, claro, em relação a Atenas do quinto século, mas ainda está muito aquém do ideal desejado em relação aos direitos das mulheres. Mas isso é uma outra discussão que nós poderemos fazer noutra ocasião. Pois bem, o que eu queria falar sobre o lugar da mulher
pelo menos nesse sentido, né? Platão vai falar mais sobre as mulheres e seus papéis no estado ideal, mas isso a gente aborda numa outra ocasião. O que eu queria falar a vocês é sobre esse vanguardismo de Platão, que, a meu ver, é extremamente revolucionário para a época. Espero que vocês tenham gostado. Leiam Platão, leiam a República, leiam as leis, leiam o pensamento político, né? Hoje a política desperta paixões e mais paixões. Todo mundo hoje praticamente está ligado a um viés ideológico político, mas pouca gente está falando de política de forma madura, de forma séria, de forma adulta, de forma bem elaborada. Portanto, se você gosta mesmo de política, leia todos os filósofos da política, leia os cientistas políticos, leia história da política, procure construir um raciocínio político sofisticado, elaborado e consistente, coisa que a gente não tem visto aí, seja no grande público, seja nos nossos representantes políticos, enfim, vá na contramão e, se gosta de política, se aprofunde e leia muito sobre política. Se gostou desse nosso comentário, dessa nossa mini aula, deixa aí o seu like, faça aí os seus comentários, se inscreva em nosso canal e em breve nós nos reencontraremos aqui. Um forte abraço e até lá.